Bom, turma, vamos começar, né? 3 minutos, eu acredito que tenha tido um tempo suficiente. Meu nome é Alessandra Olavo Carneiro, sou docente na Universidade de Franca, um dos polos da Cruzeiro do Sul. Eu sou docente titular nos cursos de administração, RH, psicologia, serviço social. E nos cursos EAD eu já ministrei diversas disciplinas para várias turmas com diferentes conceitos, todos eles interligados à psicologia. Tá? Tem aí 4 anos de docência no EAD e hoje a nossa disciplina é psicologia social, não é? Eu li a apostila que vocês estudaram, não é, para contextualizar a web é a aplicação do conhecimento que vocês estudaram na apostila. Ela é um momento que o docente traz um tema super atual dentro do conceito que vocês estão estudando, tá? Então, vocês podem ficar à vontade para contribuir, perguntar, ponderar a respeito dos assuntos. Eu sei que nós temos diversas turmas, nós temos as turmas aí de serviço social, filosofia e outras turmas que também estão assistindo essa web, mas vocês podem ficar à vontade, tá bom? Para a gente conversar a respeito do tema. Eu estou vendo aqui, até agora são 6. Eu queria ouvir de vocês quais cursos vocês são. Rose, eu vi que você está com a câmera e o áudio está fácil aí, ligado, né? Conta para mim qual é o seu curso, qual a cidade. Eu estou fazendo serviço social, sou da cidade de São João del Rei. Ai, nossa, que linda a sua cidade! Ai, que delícia! É, Bem-vinda. obrigada. A Selma, Selma, você consegue abrir o áudio? Boa noite. Oi, Selma, boa noite. Oi, tudo bem? Eu faço serviço social, estou no quarto período, eu sou daqui de Bela Vista de Goiás. Nossa, que legal! Olha os encontros. Bem-vinda. A Ana, a Amélia, Boa noite, professora. Boa noite, eu sou de São Paulo. Eu estou fazendo serviço social, estou no bem-vinda. semestre, né? Que bom, bem-vinda. A Vera, consegue abrir Oi, o áudio? oi, professora, tudo bom? Tudo, e você? Ai, o barulho do cachorro, né? Boa noite a todos. Tá, boa noite. De onde Esse você é? serviço social, sou de Santana do Livramento, Rio Grande Santana do do Sul, Livramento. Que legal. é fronteira com o Bem-vinda, Uruguai. bem-vinda. Obrigada. Simone, cadê a Si? Vamos ver a Si. Consegue abrir o áudio, Simone? Eu sei que às vezes é difícil, né, gente? A gente não está preparado, né? Nem para abrir a câmera, muito menos o áudio, mas faz parte. Talvez daqui a pouco a Simone consegue aí compartilhar com a gente. Turma, então hoje eu trouxe um tema muito atual para a gente conversar a respeito. É um tema, eu sempre trabalho a psicologia social, principalmente para vocês que estão fazendo serviço social, a gente tem que olhar o processo em rede. O serviço social ele nunca trabalha sozinho, ele tem uma interligação com todas as outras políticas públicas, a saúde, a segurança, a educação e todas as outras, né? E ele só trabalha de uma maneira eficaz quando essa rede é muito fortalecida. E um dos principais temas que tem sido discutidos, não só no serviço social, mas em todas as áreas, é a questão da longevidade da população. Eu não sei se vocês tiveram
oportunidade de estudar esse tema, ou se já ouviram algum podcast, ou acompanham algum especialista na área, algum estudioso, mas a longevidade é uma das principais pautas sociais, principalmente nas questões dos grupos, né, que a assistência social trabalha, o pessoal de filosofia estuda para poder contemporaneizar as questões das mudanças sociais. Então, a longevidade é um tema, eu gosto muito de um pesquisador, ele chama Alexandre Kalash. Kalash, o nome dele, o sobrenome. Tem vários vídeos dele na internet, mas tem muitas entrevistas dele no Café Filosófico, tá? E o Alexandre Kalash, ele é um estudioso da longevidade desde a década de 70. Olha só como ele já estava à frente do seu tempo. Por quê? Porque ele já pensava na questão do envelhecimento da população brasileira enquanto nós estávamos falando do boom de nascimento de crianças. E ele já estava contextualizado com esse tema, porque ele estudava a questão da longevidade, não aqui no Brasil, mas sim nos países de primeiro mundo na Europa. Então, para vocês, é super interessante ouvir e ver o Alexandre Kalash falar a respeito da longevidade, porque ele traz alguns apontamentos sociais de reflexão para todos nós do indivíduo que envelhece, mas é um envelhecer com mais tempo de vida. Tá? Eu me lembro muito bem de quando eu era criança, o meu pai, a gente sempre gostou muito de conversar ali, tomando café à mesa, e o meu pai falava, nossa, com 50 anos, eu quero estar em uma situação de determinada maneira, porque aos 50 anos eu serei um idoso. Olha como o conceito de 50 anos muda. Eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher de 50 anos. Né? Com o olhar da longevidade muito diferente dos meus pais, muito diferente ainda mais dos meus avós. Então, eu trouxe o tema longevidade, principalmente com as questões interligadas das políticas públicas, das questões mesmo da visão da sociedade para aprimoramento desse tema, tá? Que é um tema de grande impacto social. Nós estamos preparados para os nascimentos de muitas crianças, mas nós não estamos preparados para atender uma população que vai ter uma longevidade maior e que agora essa longevidade muda de configuração, porque é uma longevidade com mais qualidade de vida. E por isso que as pessoas estão vivendo mais. E aí eu trouxe aqui alguns slides, já compartilhei lá na sala de vocês, tá lá no conteúdo de vocês. Eu deixei lá o compartilhamento dos slides para vocês não ficarem preocupados aí em anotar o que está no slide, porque eu já deixei pronto lá para vocês. Está a web temática professora Alessandra Carneiro, e aí tem os slides, eu anexei. Então, o nosso tema de hoje é a questão de longevidade. E eu trouxe para a gente começar alguns estudos, né? Até 2030, o número de idosos no Brasil, isso nós estamos falando, nós estamos em 2023, nós estamos falando somente de 7 anos, tá? 7 anos daqui até 2030, o número de idosos, né, em percentual será equivalente ao número de adolescentes e crianças, né, de 0 a 14 anos. Isso já é uma projeção de pesquisa, fonte IBGE, e olha, a fonte que eu pesquisei é 2015, tá? Nós não estamos falando aí de 2023, né? Nessa época, eles estavam em 2015 e eles já projetavam que 18% da população, 41,5 milhões de pessoas no Brasil, serão idosos já lá em 2030. E o que isso traz, né, para a gente pensar? Os países de primeiro mundo, primeiro eles enriqueceram, construíram uma política social de
apropriada para as questões relacionadas ao atendimento da população, e depois a população envelheceu. No Brasil, está acontecendo justamente ao contrário. Aqui tem um exemplo da França, por exemplo, ela demorou 150 anos para alcançar uma população de idosos com 20%, tá? 150 anos. Nós vamos viver essa transição em cerca de 13, 15 anos. O Brasil vai viver essa transição, essa mudança de configuração da população. Então, primeiro, os países desenvolvidos, eles construíram uma política social de estruturação e um enriquecimento e uma base social fortalecida das políticas públicas e da governança para depois envelhecer. No Brasil, isso está acontecendo justamente ao contrário, né? Nós temos ainda, dentro do serviço social, a gente estuda muitas questões de vulnerabilidade, nós temos uma população ainda com grandes vulnerabilidades, que ficam à mercê de políticas públicas muito voltadas ainda para a benemerência, né? Onde grande parte da população acredita que todos os benefícios que são ofertados pela assistência social são benefícios que fortalecem o indivíduo a permanecer naquela situação social de vulnerabilidade, e a gente sabe muito bem, estudando Marx, estudando a questão de capitalismo, que isso é algo próprio do capitalismo. A gente sabe que as pessoas não terão acesso a emprego, que não existe emprego para todo mundo, e que o governo, né, junto com a sociedade civil, tem que adotar uma política mais igualitária de distribuição de renda. Então, pensando que o Brasil, em 25 anos, ele vai alcançar aí 20% da população idosa, isso traz algumas reflexões da questão da psicologia social. Primeiro, estudar psicologia social, a gente pode estudar os dois termos separadamente. Estudar a psicologia, o que é o conceito da psicologia, quais são os fatores da psicologia, o que é estudar esse indivíduo dentro da psique, porque psicologia vem de psique vem de mente, tá? Psique é o termo em latim que significa mente. É estudar esse ser humano na sua individualidade, no seu processo de construção de personalidade, no seu processo de construção social. Por outro lado, estudar a sociedade é estudar todos os fatores que formam esse aglomerado de pessoas que possuem os mesmos valores, são regulamentados pelas mesmas normativas, que possuem interligações diretas ou indiretas e que formam indivíduos com vínculos que fortalecem determinados comportamentos. Então, se nós somos de uma sociedade que ainda olha para o idoso, tá? Lembrando que longevidade significa viver mais, consequentemente, nós estamos falando que nós teremos mais idosos. E lembrando que a nossa sociedade é uma sociedade de valorização de jovens, tá? O idoso acima de 60, ele, agora que as grandes corporações estão mudando a forma de olhar para o idoso acima de 60, porque com 60 anos aposentado, ele estava praticamente descartado da sociedade, porque ele se tornou improdutivo, porque ele não tem capacidade de acompanhar as novas tecnologias, porque esse indivíduo ele já cumpriu a meta social que foi imposta a ele. Então, chegou o momento de descansar, e o descanso parece que é algo que tem que ser no acolhimento do lar, isolado, ausência de amigos, ausência de vínculos, e a gente sabe que, cada vez mais, a sociedade tem evoluído para a preocupação com a saúde mental. As organizações, principalmente as empresas que trabalham com as suas
cotas na Bolsa de Valores, né, que já fizeram IPO, que hoje negociam na Bolsa de Valores, elas estão sendo cobradas desde 2017, em uma convenção da ONU, que o presidente da ONU fez uma proposta às grandes corporações de que elas deveriam olhar para a sociedade não somente com o olhar de doação, porque é o olhar de doar cesta básica, doar gás, doar leite, doar de doação, mas que essas corporações elas tinham a obrigação social de acolher as pessoas nas vulnerabilidades que elas possuem, tratar essas vulnerabilidades e fazer com que essas pessoas cheguem à emancipação, que é algo que a gente estuda no serviço social, justamente dentro dos ciclos ali dos serviços de convivência e fortalecimento de grupos. A gente percebe esses processos, né? Que o indivíduo ele chega ao grupo com alguma vulnerabilidade, é uma vulnerabilidade social, de vínculo, mas que todos aqueles passo a passo da construção do serviço de convivência, ele serve para fazer uma espiral com esse indivíduo e fazer com que ele ganhe a emancipação. Então, lá na ONU foi feita a proposta de uma nova metodologia para as empresas, principalmente na questão de responsabilidade social, chamada ESG, onde essas empresas elas precisam fortalecer as suas governanças corporativas. O que é a governança corporativa? Ter cuidado com os seus com a sua gestão financeira, observar detalhadamente os processos, seguir as normativas, seguir as questões fiscais para que elas tenham uma responsabilidade com todos os que têm contato com ela, que eles chamam de stakeholders, né? Todos aqueles que são clientes, fornecedores, o governo, a sociedade, o meio ambiente, né? Todos que estão em interação ali com a empresa, que é o E. O S é o social. Então, se vocês entrarem hoje em grandes corporações, por exemplo, Natura, qual outra? Que tem aplicação na Bolsa de Valores, Magazine Luiza e tantas outras corporações, Petrobras, vocês vão perceber que eles têm programas sociais que não são programas somente de doação, são programas que trabalham muito próximo do que a gente trabalha lá no serviço de convivência e fortalecimento de grupos. Juntar pessoas, discutir processos, promover conscientização, aliar as pessoas aos seus direitos para que elas consigam ter a sua emancipação, para que elas saiam daquela vulnerabilidade e comecem a ter ali a sua participação social reconhecida. Então, lá na ONU, ele falou de governança corporativa, ele falou também das questões sociais, e aí ele traz também as questões de mudança do meio ambiente. Então, muitas empresas hoje, elas têm vários projetos de reaproveitamento de água, aproveitar resíduos, né, que estão no mar, as campanhas da Natura, eles fortalecem a todo momento, né, que os frascos são produzidos atualmente com produtos que foram encontrados no mar, com plásticos que foram encontrados no mar. A Nike desenvolveu recentemente, a Nike e a Adidas desenvolveu recentemente um tênis totalmente confeccionado com produtos retirados do mar. Então, se as empresas estão caminhando para essa questão de conscientização, né, de todos esses processos, certamente elas também estão passando por um problema, por um repensar de postura relacionada às questões das pessoas acima de 60 anos. Tá? Por quê? Porque elas não podem mais ficar sendo consideradas inaptas. Anteriormente, na época da minha avó, as pessoas viviam até 60 anos. Olha, envelheceu, cumpriu a missão, agora, né? Eram raros os casos de 80, 90 anos. Hoje a gente já vê essa configuração. Né? O meu sogro, ele tem 83 anos, né? Lúcido,
joga vôlei para Franca, representa Franca em duas modalidades de esporte, vôlei e malha, que é um jogo antigo, né? Que joga os discos e aí conta pontos, etc. Super ativo, com muita saúde e querendo mais da vida. É isso que a longevidade traz. E será que nós estamos preparados para atender essas pessoas que vão chegar até nós com esse olhar? Com o olhar da saúde, com o olhar de querer viver mais, de que a vida ela tem a cada uma das etapas, ela tem ali os ensinamentos, os momentos muito bons com a família e etc. Então, estudando a questão de longevidade, hoje no Brasil, 69,9% dos idosos eles são independentes para o autocuidado, quer dizer, eles não precisam de cuidador, eles têm o seu autocuidado sob seu controle. 30,1% tem alguma dificuldade para realizar as tarefas diárias. E aí precisa do cuidador, precisa de um acompanhamento mais próximo do médico, né, da família, que está instalado lá no SUS, precisa de um acompanhamento do serviço também, do serviço social, das acolhidas, das visitas das assistentes sociais para compreender se houve rompimento de vínculo, se esse idoso possui a família ao lado. Então, esses são fatores que chamam a atenção. Né? 30,1% da população de idosos demanda algum cuidado. E aí eu trouxe a questão do conceito de envelhecer, né? A foto é muito interessante, porque todas as vezes que a gente remete à questão do envelhecimento saudável, a gente sempre observa muitos exemplos nos países orientais, que já têm essa característica da longevidade da população já estruturada e estabelecida há muitos anos. Então, o envelhecimento, a longevidade, o envelhecimento e as pessoas permanecerem saudáveis é um triunfo das políticas públicas, é um triunfo da sociedade, é um triunfo da humanidade, com todos os processos que foram criados socialmente para promover nessa população a saúde física, a saúde biológica, bioquímica, a saúde mental, a saúde relacionada às questões de qualidade de vida que esses indivíduos têm. Então, quando a gente pensa na longevidade, a gente tem que olhar o quanto a sociedade evoluiu nos cuidados com o ser humano para que ele pudesse chegar a ter uma maior expectativa de vida perante a todas as outras gerações anteriores. Então, alguns exemplos do que mudou, a questão da própria nutrição, da consciência do consumo dos produtos, da preocupação com uma alimentação mais saudável, as condições sanitárias, né, que normalmente os municípios possuem, que eles conseguem sanar muitas das doenças que eram transmitidas por esgoto ao ar livre, por águas que não eram apropriadas para consumo, o avanço da medicina com todos os exames preventivos, as vacinas, os processos ligados mais à prevenção da saúde do que propriamente o tratamento da doença, né? A medicina mudou muito, evoluiu muito o conceito, não é mais o conceito de tratar doença, é um conceito de prevenir patologias, os cuidados com a saúde, né? A preocupação de toda a população, o ensino e o bem-estar econômico. Dentre todos esses fatores, perpassa pela questão da construção desse fortalecimento das políticas públicas e, dentre elas, das políticas da assistência social. Eu acho que eu não comentei com vocês, mas eu já fiz trabalhos em prefeituras, né, com grupos relacionados a assistentes sociais, onde a gente trabalhava a questão de todas as políticas públicas, o LOAS, a implantação, os serviços de convivência, como trabalhar o serviço de convivência não como uma palestra, mas como uma vivência. A gente teve experiências maravilhosas, né, de emancipação. Nós já chegamos a presenciar mulheres que chegaram no grupo com rompimento de vínculo, porque
o esposo, o ex-esposo abandonou com 5 filhos, com vulnerabilidade social e econômica, dependendo de todos os benefícios ali que eram ofertados, e que em 2 anos, com a convivência nos grupos, com a participação, com o incentivo também dos benefícios, e também com os cursos que eram ofertados pela prefeitura, elas iam para o grupo para agradecer a participação, porque elas conseguiam emancipar financeiramente. Então, elas abriam mão dos benefícios que elas estavam recebendo, porque elas sabiam que dali para frente elas teriam condições de cuidar da família, de manter a família dentro de uma questão mais humana, né? De ter condições mais palpáveis de sobrevivência. A população envelhecer também apresenta desafios, e eu acho que é um dos principais desafios da psicologia social é entender essa nova realidade social. Eu falo que a psicologia social, ela tem um pé na psicologia, mas ela tem um pé muito focado também na antropologia, é entender esse momento social que nós estamos vivendo, com as características dessa população e compreender qual é o nosso papel de contribuição dentro dos programas que nós fazemos parte, principalmente nós que estamos aí vinculados às questões das políticas públicas, em transformar essa realidade social. Quais são os desafios? Primeiro, a população nacional é preparada para envelhecer e morrer. É muito difícil falar isso, mas é a realidade, tá? A população ela não está preparada, por exemplo, para envelhecer e continuar vivendo, aposentar e continuar vivendo. Por que que isso não foi formatado e por que é um grande gap do governo e por que o governo está sofrendo tanto com as políticas do INSS? Porque a pirâmide inverteu. Até a minha geração, com 50 anos, a base da pirâmide ela tinha uma extensão grande, porque as famílias tinham lá na década de 70, as famílias ainda eram numerosas, né? Com 4, 5, 6 filhos. Da minha geração para as outras gerações, essa quantidade de filhos foi sendo reduzida, não é? E aí, hoje, populacionalmente falando, um casal, ele não repõe ele próprio, porque um casal tem, em média, 1,5 filho. Olha como é interessante. Então, ele não repôs um dos membros do casal. E isso faz com que a base da pirâmide etária fique achatada, quer dizer, menos nascimentos, e lá no topo, onde estão os idosos, ela vai se alargando, ela vai se tornando mais ampla. E aí o INSS, que é uma das políticas que a gente estuda lá no serviço social, né? Que precisa estudar para poder fazer a orientação da população, o INSS ele tem um endividamento bilionário. Por quê? Porque são poucas pessoas contribuindo na base, muitas pessoas usufruindo do benefício lá no topo. Boa noite, Andréia. Boa noite. Então, essa questão do desafio social, ela perpassa por questões da conscientização da população a respeito da longevidade, das questões de preparação dessa população para um envelhecimento. E como a gente trabalha isso, gente? A gente trabalha isso nos grupos que nós fazemos parte, nos grupos que nós estamos inseridos, nos grupos de conscientização, no serviço de convivência de vínculo e fortalecimento de vínculo. Nós precisamos começar a trabalhar os temas logo ali na adolescência, entrando na fase adulta, para que essa mentalidade social de que o idoso ele é incapaz, o idoso ele tem que ficar recluso, o idoso ele já entregou à sociedade o que era esperado, essa mentalidade ela tem que mudar.
as questões culturais, né, que eu estou falando também, as questões familiares, que precisam ser revistas, e as questões da comunidade como um todo, uma conscientização. E aí eu quero compartilhar com vocês um exemplo, né, do que nós vivemos aqui em Franca. Por que eu fui trabalhar com o serviço social? Eu tenho uma prima formada em serviço social. Hoje ela é a supervisora do Centro Pop em Franca. Eu não sei se em todos os estados tem Centro Pop. O Centro Pop é o local de acolhimento às pessoas em situação de rua. E hoje ela é a supervisora do Centro Pop. Mas durante muito tempo ela foi a supervisora do CRAS. Ela nunca trabalhou no CREAS, mas ela sempre trabalhou no CRAS. E aí um dia a gente foi fazer uma atividade no CRAS, mas no centro comunitário de um bairro aqui de Franca, onde existiam muitos idosos catalogados, porque elas fizeram busca ativa. Estou falando coisa que vocês não estudaram, gente. Estão habituados aos termos CRAS, busca ativa, sabem o que é busca ativa? Faz assim com a cabecinha para saber se vocês sabem ou não. Porque cada um está num estágio do curso, né? Às vezes alguém estudou, outros não. Mas a busca ativa é o momento em que os assistentes sociais eles vão visitar, né, as casas sabendo que ali existe uma vulnerabilidade. Pode ser uma vulnerabilidade financeira, rompimento de vínculo ou qualquer outra situação que foi catalogada no momento em que eles receberam o primeiro atendimento lá no CRAS. Legal. Aí, fazendo o trabalho, elas fizeram busca ativa e descobriram que tinham muitos idosos. E que o centro de saúde que ficava próximo ali, né, naquela região, não tinha programas divulgados para a questão dos idosos, não tinha um fortalecimento. A escola não fazia nenhum trabalho com as crianças ou com os adolescentes da conscientização dos idosos. Não existia nenhuma campanha de trânsito naquela região falando a respeito do respeito à faixa, né, a faixa de pedestre, em reduzir e etc. E aí a minha prima trabalha com teatro, ela gosta pra caramba de teatro, né? Até agora está formando como terapeuta ocupacional. Ela falou: eu vou fazer uma coisa bem diferente. Ela fez no dia eu achei um barato, né? Porque é algo que a população não espera. Ela fez uma caminhada próximo ao centro comunitário, com todos os idosos que tinham condições para isso. Ela preparou lá, chamou a saúde participou também, chamou a escola próxima, que fica 2 quarteirões do centro comunitário, convidou o pessoal da segurança pública para fazer todo o direcionamento ali do trânsito, e esses idosos eles foram caminhar pelo bairro, com faixas, fazendo a conscientização da importância do idoso para a sociedade. Então, eles não ficaram somente conversando sobre a importância deles e do rompimento de vínculo. Ela falou: nós temos que conscientizar a sociedade. E conscientizar a sociedade, eu odeio essa frase, tá? Mas eu sou obrigada a falar porque eu não consigo encontrar outra. É dar palavra a quem tem direito. Eu acho que ninguém dá palavra para ninguém. Todo mundo tem a palavra, né? Eu acho que as pessoas precisam ser treinadas a usufruir do conceito, né, de usufruir dessa potencialidade que nós temos de divulgar, de conversar a respeito dos temas. E aí, depois que ela fez essa caminhada, foi super interessante, porque os idosos que não estavam em situação de vulnerabilidade, que não estavam em situação de rompimento de vínculo, que faziam parte daquela população, eles começaram a frequentar o centro comunitário. E dentro do centro comunitário surgiram os grupos de artesanato. Só que como é interessante, né? Parece que o artesanato vai sempre pelo mesmo caminho. Eles foram construir, dentro dessas questões do artesanato, eles foram construir através do bordado. E ela construiu, né, juntamente com a equipe que estava lá no Centro Pop,
o livro da vida desses idosos através do bordado. Então, eles foram bordando, e cada vez que eles iam para um encontro de bordados, eles contavam as histórias e reconstruíam os vínculos. E eles fizeram aí no final, ela fez, né, ela solicitou a verba à prefeitura, fez a encadernação desses cadernos que foram criados de história e entregou de presente. No final do serviço de convivência dos idosos, ela entregou de presente a história de vida e fez um fechamento com as famílias, e cada um falou um pouco da sua história. Foi super rico. Por que eu estou falando esse exemplo? Porque parece que a gente trabalha algumas questões sempre da mesma maneira, sempre com o mesmo olhar, sempre com o olhar do que os outros estão fazendo, e não com o olhar de quem chega até nós, não com o olhar do usuário do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Então, na psicologia, a gente tem algumas teorias que dizem o seguinte: para a gente entender a questão do outro, primeiro eu tenho que tirar a lente que ocupa o meu olhar. Eu tenho que passar a olhar o mundo com o olhar do outro. E não é essa questão de, como fala, da capacidade de se colocar no lugar do outro, não. É ouvir com o outro, é conversar com o outro, é deixar essa verdade vir à tona. Porque aí a gente começa a construir tudo que vocês viram na apostila, que são os relacionamentos interpessoais, que é o estabelecimento dos vínculos, que é a construção da sociedade, que é o repensar o posicionamento social a respeito de uma temática. Se nós, como formadores dessa política pública, né, ou das políticas públicas, nós não adotarmos uma postura de participação, que é algo que está lá na assistência social, de participação popular, e participação popular significa que o outro tem a voz, as conferências trazem isso, todas as conferências que a gente tem, conferência municipal, conferência estadual, conferência nacional, a respeito da assistência social, se nós não fizermos esse exercício com o outro, de proporcionar a ele essa interligação do saber que ele possui com o saber social, com o saber daquela população, a gente não constrói uma realidade diferente. E pensando em longevidade, a gente tem que trocar muitas das nossas lentes. São várias lentes. Tá? Que foram padronizadas, que foram ensinadas culturalmente, que foram aprendidas, que foram vividas por algumas experiências e que formam ali um alicerce do modo como a gente enxerga as potencialidades dos outros. Tá? Porque a gente tem que trabalhar dentro das questões da psicologia social com a questão de potencialidade. Todos nós temos uma potência interna. É fazer com que as pessoas aprendam, com que elas descubram qual é essa potencialidade. Estou indo rápido, turma? Estou? Não, ok. Não, tudo bem, professor. Tá bom, professor, tá bom. Pelo menos da minha parte, Ótimo, tá boa. beleza. Aí eu mudei o slide aqui, porque tem hora que o Zoom trava no momento de mudar o slide. Eu tenho que mudar fora aqui para ele voltar. E aí, alguns pensaram um pouco a respeito dessa questão da sociedade em interação com a longevidade. Um dos principais desafios que a gente tem com a população brasileira que está envelhecendo é que eles precisam ter melhor qualidade de vida para manter a sua capacidade funcional. E o que é qualidade de vida? Vocês estudaram alguma coisa nesse sentido, a respeito de qualidade de vida? Do termo qualidade de vida? Quem estudou, quem já leu algum artigo, quer compartilhar? Estudaram? Viram? Já vivenciam isso nos locais onde vocês trabalham? Como é a realidade de vocês? Alguém quer compartilhar, galera? Não? Qualidade de vida é bem-estar físico, psíquico,
social, religioso e ambiental. 5 fatores. Então, como é que a gente olha para a qualidade de vida? Normalmente, a gente olha para o físico. Se a pessoa tem condições financeiras de uma boa alimentação e se ela tem acesso à saúde, concordam comigo? É isso que a gente olha para a qualidade de vida. Não, a pessoa tem uma ótima qualidade de vida, ela tem sustento financeiro, consegue pagar os remédios, consegue ter acesso a uma boa alimentação e tem um plano de saúde ou consegue tem acesso ao SUS para o seu atendimento. Só que a qualidade de vida é muito mais que isso. E aí entra o papel da assistência social. Porque ó, é físico, psíquico, social. De nada adianta o ser em processo de longevidade, que está passando pelo processo de longevidade, viver rompimento de vínculo, viver o isolamento social, não estar com grupos, não pertencer a um grupo social, um grupo que ele sinta que ele é um membro que está ali e é reconhecido pelo grupo. Então, quando a gente fala de qualidade de vida, que é o grande desafio hoje na questão da longevidade, é o bem-estar biofísico, psicossocial, econômico e do meio ambiente. Vocês devem estar pensando assim, Alessandra, como é que nós vamos trabalhar meio ambiente, né? Dessa questão social, é pensar o indivíduo na sua integralidade. E aí eu vou compartilhar outro exemplo com vocês. Só que agora não é exemplo mais com idosos. Nós tínhamos um grupo de crianças, grupo de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que as mães acreditavam que era um serviço de contraturno escolar. Tá? Isso para assistência social a gente até chora, né? O coração sangra. Porque você fala, nossa, eu estou ali para trabalhar vínculos e a família está entendendo que ele é um contraturno escolar. Então, ele vai lá para ter aula de reforço de matemática, reforço de português, ou qualquer outro reforço. Ou para não ficar sozinho em casa. Então, é contraturno escolar. E aí nós chamamos um rapaz para trabalhar com a gente, que ele trabalhava com artesanato. E ele começou a trabalhar com as crianças no serviço de convivência de vínculo, que tinham ali 9 anos, 10 anos. Falando da questão de meio ambiente, porque como ele era da arte, ele construía muita coisa com reciclado. E ele levou isso para o serviço de convivência, discutindo os vínculos, falando dos sentimentos, falando das projeções sociais, construindo com essas crianças vínculos afetivos, onde ele conseguia perceber, por exemplo, uma situação de abuso de alguém dentro da família, né, que essa criança estava vivenciando. Ele conseguia através desses encontros. E aí ele foi construindo esse processo com as crianças durante 6 meses. E o objetivo dele, no final, era construir um parque para as crianças, numa área que tinha lá no CRAS, que não estava sendo utilizada, para construir um parque com essas crianças, para que as crianças do serviço de convivência pudessem utilizar. E ele foi construindo todos os brinquedos, né, os artefatos ali de interação. Isso é trabalhar a questão do meio ambiente, da importância do meio ambiente, por exemplo, com crianças que estão no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Para os idosos, eles, mais do que nós, estão sentindo a mudança do clima. Para quem tem idoso em casa, sabe muito bem o quanto eles ficam fragilizados, não é? Então, é uma conscientização dos processos que ele pode levar o conhecimento para dentro das famílias, para a transformação desse ambiente e dessa realidade ecológica. E aí eu trouxe aqui o próximo slide, se o sistema me permitir abrir, que ele está travando aqui. Algumas das propostas para a gente trabalhar o conceito da psicologia com os grupos a respeito de longevidade, tá? Então, a primeira questão
que é fundamental a gente compreender? É reconhecer que o processo do envelhecimento ele possui uma questão de heterogeneidade, quer dizer, ele é uma composição de vários fatores, e que a gente precisa trabalhar as políticas públicas em um diálogo muito aberto para conseguir atender toda essa população. Então, trabalhar a psicologia social dentro da questão da longevidade é até rever os conceitos que estão estruturados dentro das outras políticas públicas ou dentro da sociedade para poder modificar a atuação de cada um perante a questão do envelhecimento. Um outro fator é identificar as necessidades da pessoa idosa na questão da saúde, mas compreendendo as questões do foco no indivíduo. E quando a gente fala em saúde, parece que eu estou falando só de saúde física, gente, não é. É de uma questão de saúde no senso completo da saúde. É uma saúde psíquica e é uma saúde física. A gente sabe muito bem, já existem estudos, ou nós mesmos podemos vivenciar uma situação como essa, que quando existe uma grande ansiedade, um grande processo psíquico de rompimento, de grande dor psíquica, normalmente as pessoas elas jogam essa dor psicológica para o corpo, que é o que a gente chama de psicossomatização. Então, você encontra pessoas que têm queixas, por exemplo, de gastrite nervosa. E aí ela vai ao médico para procurar um remédio para resolver a dor que ela tem no estômago. Mas a dor que ela tem no estômago não é causada pelo ácido que está no estômago. É uma liberação de uma glândula que está passando por um processo psíquico de estímulo e que está impactando lá na ansiedade. Então, se não tratar a ansiedade, você não consegue melhorar as dores que essa pessoa possui e que ela chama de gastrite nervosa. Ó, o próprio nome diz. As questões, por exemplo, relacionadas à labirintite. O idoso, ele já tem uma perda ali, né, do líquido dentro do labirinto que promove o equilíbrio. Mas grande parte dos processos que os idosos vivenciam de labirintite estão ligados a questões emocionais. Muitos deles a questão emocional. A depressão, o isolamento social, a ausência da família, a ansiedade, e tantos outros sentimentos que não são os sentimentos positivos, são os sentimentos negativos e que são jogados para o corpo. Então, compreender que a nossa atuação dentro do campo da assistência social ou da filosofia ou da fisioterapia é também fazer com que as pessoas comecem a enxergar os fatores psicológicos como fatores essenciais de construção de uma saúde, principalmente de uma saúde longeva. O terceiro, identificar e buscar solucionar barreiras de acesso a pessoas idosas aos serviços de saúde ou aos serviços de convivência. É chegar até as pessoas. E chegar até as pessoas não é simplesmente fazer um convite e colocar lá no mural do CRAS ou nos murais do centro comunitário, esperando que essas pessoas tenham, né, e que elas se sintam chamadas a ir participar dos serviços de convivência. Pelo contrário, é a busca ativa, é visitar, é conhecer a realidade daquela família, é conversar com a equipe de saúde, compreender quais são os tratamentos que aquele idoso faz dentro da realidade daquele ponto em específico, daquela região, quais são os programas, para depois convocar as pessoas a participar. Eu falo que a psicologia social ela tem uma interligação extremamente importante com dois conceitos da psicologia. Primeiro, a questão de compreender as pessoas em grupo.
As pessoas, quando elas se unem em grupo, elas têm comportamentos muito diferentes do momento em que elas estão isoladas. Existe um livro da psicologia social que é muito legal, gente. Eu sempre recomendo para todas as minhas turmas de serviço social. Quando eu estou com um projeto mais longo com a turma, não com o web, eu sempre faço algumas leituras, passo para a turma fazer uma leitura para a gente discutir. Tem um livro, ele é da década de 80, não é um livro novo, né? Mas é um livro da década de 80, ele chama Massa e Poder. Tá? Vocês vão encontrar esse livro onde? Gente, só acha na estante virtual, em sebo, porque ele é bem antigo, mas ele é uma leitura muito atual. Ele é um livro de capa vermelha, tá? Chama Massa e Poder, e ele fala de todos os conceitos da formação dos grupos na sociedade. Então, nós temos grupos de adesão, nós temos grupo de coação, o grupo que se une para destituir, para romper com algo que está acontecendo socialmente. Nós temos os grupos de afiliação, que são grupos que se unem em prol de uma situação mobilizadora e transformadora para a sociedade. Vale a pena muito ter esse livro, vale a pena muito ler esse livro, principalmente para quem vai trabalhar com pensar sociedade, mas principalmente atuar na mudança desses contextos sociais que a gente vivencia. O Diogo, seja bem-vindo, Diogo. Seja bem-vindo. A Andréia falou que a internet está travando, né? E que não está conseguindo assistir. Vou pegar o nome do autor para vocês, só um minuto. Deixa eu ver se eu encontro meu livro aqui, na minha estante. Turma, ó, esse livro aqui, ó, tá? Essa capa, o autor chama Elias Canetti. Ele é um livro que ele tem muito, ele fez um longo estudo social. Eu falo que ele não é um livro de que você vai pegar e vai falar assim, nossa, eu vou ler esse livro total hoje, vou pegar, vai ser o único livro que eu vou ler aí durante um mês. Não é assim a leitura dele. A leitura dele você tem que ir lendo, assimilando, pensando e aplicando. Eu falo para os meus alunos que eu brigo com o autor. Eu não sei se vocês vão ver, vão conseguir visualizar, ó, mas meu livro ele é todo riscado, eu tenho um monte de anotações que eu faço, porque eu vou brigando com o autor. Cada vez que eu leio esse livro, eu discuto com o autor alguma coisa que ele falou. É um livro de teórico, década de 80, mas é extremamente rico para quem quer trabalhar com essas questões de grupo e de sociedade. Ok? Uma outra questão é que é de responsabilidade de diferentes pontos de atenção o fluxo de ações para as questões das pessoas idosas. E aí é que entra todos aqueles que estão em interação com as políticas públicas, com o pensar sociedade ou com a prestação de serviço, com o cuidado com o ser humano. Discutir a questão da longevidade é propor ações de responsabilidade olhando com um olhar sistêmico. Tá? Olhar sistêmico é olhar para o que está acontecendo de uma maneira que você sabe que existem N fatores que estão impactando naquela realidade. Normalmente, a gente tem um olhar linear para as questões. A gente olha para uma problemática e já aponta uma solução. Fala, tá, a questão do idoso. Nós temos aí um aumento da população idosa. Legal, então eu trabalho nesse segmento, eu trabalho atuando nessa área, então a minha proposta é essa, não é a sua proposta, não pode ser a sua. Tem que ser a proposta de um grupo. Porque o ser humano, ele é muito complexo e muito diverso e muito rico
para ser estudado somente por uma área da ciência. Ele precisa ser estudado e acompanhado por diversos saberes. E é justamente isso que diz essa frase: compreender as responsabilidades de diferentes pontos da atenção. Primeiro, quais são os pontos de atenção? Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de estudar a política pública do SUS, gente, é assim, ó, é compreender por que surgiu a política pública da assistência social, tá? Não é à toa que é SUS e a da assistência social é SUAS, tá? Se você for olhar, o CRAS é a mesma situação dos postos de saúde que a gente tem no nosso bairro, que atende baixa complexidade. Se você olhar o CREAS atende o quê? Elevada complexidade, porque os casos que chegam no CREAS são todos casos especiais. Você olhando na saúde, aí é a questão das santas casas, que são os grandes centros que operam dentro das grandes complexidades. Tá? Então, compreender que essas políticas elas estão totalmente interligadas na construção dessa melhoria para o idoso é essencial. Então, a gente tem que olhar para todas as políticas públicas e, além disso, olhar para baixa, média e elevada complexidade. Eu posso atender essa demanda dessa população que está acima de 60 com qual modelo de atendimento? É baixa complexidade? É média complexidade? Eu tenho que chamar o CREAS para trabalhar comigo? Porque aqui eu tenho um rompimento de vínculo? Porque aqui eu tenho um caso de abandono? Então, é repensar todo o nosso posicionamento. Na verdade, o CREAS trabalha com todas as violações de direito e o CAS trabalha com todas as políticas de baixa complexidade, né? Que pode ser ali, por exemplo, a questão dos benefícios. Acesso aos benefícios, o usuário ele vai procurar no CRAS, ele não vai procurar o CREAS, tá? Ter acesso à política pública da assistência. Onde ele vai fazer o cadastro? Ele vai fazendo o cadastro no CREAS. Com quem, qual assistente? Eu preciso. Eu tenho alguém na minha família com determinada faixa etária e que pode participar do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, eles acontecem no CRAS, eles não acontecem no CREAS. Porque o CREAS já vai para a intervenção com rompimento de vínculo, violação de direitos, com os processos de agressão, né, abandono familiar, e abusos que o indivíduo tem evidenciado ou está vivenciando, tá? Mas nós temos que pensar, dentro do atendimento dos idosos, baixa, média e elevada complexidade. Desenhar um percurso aí de atendimento para toda essa população, né? Aqui eu trouxe alguns dos impactos que são esperados quando a gente trabalha com a psicologia social, quer dizer, trabalhar esse indivíduo dentro da sua particularidade, mas olhando que ele está dentro de um território. Vocês já estudaram território? Quem é da assistência social estudou território? Esse conceito de território, territorialidade? Estudaram? Faz assim com a cabeça assim, gente, para mim. Não! Gente, procura, coloca assim, ó, território, assistência social. Nossa, é essencial para que vocês compreendam o impacto dos projetos da assistência social dentro do centro comunitário, dentro do CRAS, porque os CRAS são divididos em região, né? Aqui tem CRAS Leste, CRAS Norte, CRAS Centro, CRAS Centro-Oeste, etc. Eles são divididos por regiões. Cada região tem uma particularidade. A questão do território, deixa eu só procurar aqui, porque não está me vindo o nome da autora. Eu fui até assistir uma palestra dela aqui em Franca. Gente, a mulher
maravilhosa. Deixa eu ver se eu encontro o nome aqui. Esqueci o nome. Aqui eu trouxe, eu fiz uma pesquisa simples aqui, ó, no Google, mas tem periódicos da Universidade Federal do Espírito Santo falando de território, no governo mesmo, no site do governo, no mds.gov.br. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, né? Porque eu fico lendo e vocês não conseguem visualizar, fica perdido aí no processo. Só um minutinho, vamos compartilhar aqui. Deixa eu voltar a tela. Yupi. Aqui, ó, vou compartilhar com vocês a pesquisa que eu fiz. Aqui, ó. Ó, estão vendo? Atualizou aí para vocês? Respondam se sim para mim lá na mensagem. Está no site? No Google a pesquisa aqui? Atualizou aí, turma? Sim? Ótimo, ótimo. Ó, avaliação de políticas públicas, reflexões acadêmicas sobre desenvolvimento social e o combate à fome, por exemplo. Assistência social e territorialidade. É extremamente importante vocês estudarem a questão de território. Porque o território, a gente acha que falar da assistência social é falar, se eu sou assistente social, por exemplo, no CRAS Centro, né, eu tenho que adotar a mesma modalidade de trabalho que o CRAS Norte? Não, porque no CRAS Norte eles têm outras demandas. O território é diferente, a ocupação do território é diferente, a maneira como as pessoas convivem, a maneira como são estabelecidos os vínculos, como são ofertadas as políticas públicas, por mais que tenha uma parametrização, mas existem as questões de particularidade. Então, eu recomendo muito que vocês façam leitura de território, para que vocês tenham uma noção, para quem é da filosofia, para entender o que é a territorialidade, tá? Para entender esse pensar desse indivíduo que está dentro de uma realidade social, com alguns valores sociais e com algumas verdades estabelecidas dentro daquele vínculo, e para quem é do serviço social, da fisioterapia, para entender quem é essa população que você está atendendo. Que é horrível, né, gente? Chamar de usuário. Nossa, o termo que eu não concordo é o usuário da assistência social. Eu falo, é um termo muito ruim, mas é o que a gente tem para trabalhar, é ele, né? Então, a visibilidade aqui, alguns cuidados, né? Implementação de uma linha de cuidado, visibilidade da saúde da pessoa, quer dizer, estabelecer esses vínculos, conversar sobre a saúde dessa pessoa, promover um ambiente saudável, diminuição do risco de declínio funcional, maior sobrevida no caso dos idosos vulneráveis, melhorar o desempenho cognitivo. Então, quando a gente fazia esses trabalhos de bordado, a gente não estava trabalhando somente ali o encontro deles, mas também trabalhando essa questão da motricidade fina, do foco, da atenção, da identificação das cores, estimulando outras áreas do cérebro. Tudo isso faz parte para que esse envelhecimento seja mais saudável. Otimização dos custos e do fluxo de atendimento, quer dizer, você está em um serviço de convivência onde tem idosos e você faz um diagnóstico e tem um idoso em alguma situação que precisa de um acompanhamento da saúde. Quando você estabelece realmente o vínculo, você acaba por descobrir por trás daquele idoso que tem somente um nome, a história de vida desse idoso. E, por vezes, a gente descobre patologias, serviços que precisam ser ofertados para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. A proposta é redução de internação, redução de exames, redução de uso de medicamentos,
Por quê? Porque quando a gente trabalha o grupo de fortalecimento de vínculo, nós estamos trabalhando o psicológico. E muitas das vezes esses idosos fazem uso abusivo, principalmente de medicamentos para depressão, antidepressivos, que acabam por acumular no organismo e trazem outras patologias ali atreladas a esse uso. Então, quando a gente trabalha o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é o momento onde eles podem contar as histórias, que eles podem relembrar os casos da vida, que eles podem contar a construção da família, os rompimentos, o que foi fortalecido, tudo isso a gente trabalha com as questões que estão ligadas ao emocional. Trabalhando o emocional, a gente trabalha a redução de uso de medicamentos. E maior integração entre o SUS, SUAS, educação, habitação, direitos humanos, cultura e esporte. Aí eu trouxe essa frase porque eu acho ela belíssima, que está aqui no quadro. A meta é construir um mundo favorável para as pessoas idosas. Requer transformação e aproximação de diferentes políticas para que a prestação no atendimento e cuidado seja integral e centrado nas suas necessidades. Então, o nosso tema era esse. Agora eu quero compartilhar com vocês. O que vocês acharam? Querem discutir? Vamos bater papo? Falei da teoria, agora vamos falar da prática. Quem quer compartilhar experiência? Quem já trabalha com grupos? Quem quer compartilhar a visão da questão da longevidade? Alguém? Não, turma? Querem escrever? Eu espero. Vocês fazem umas carinhas assim de vergonha de falar, né? Não, gente, sim, porque sim, sem bichinho cri-cri. Vamos, vamos Boa conversar. noite. Boa Boa noite. noite. Oi, É, Leni. tudo bem? Quando a senhora falou de qualidade de vida, né, que é bem-estar físico, né, emocional, social, aí no CREAS, onde eu estou fazendo, comecei a fazer o estágio, né, no setor que onde a gente mora, tem muita pessoa idosa, muita mesmo, muitas pessoas idosas. E eu fiquei imaginando assim, que a gente recebe algumas demandas, o idoso em relação, o social, à tecnologia, a integração deles em meio ao avanço tecnológico, porque a maioria deles tem um celular, mas muitas vezes sabe nem atender, né? E a gente fica como dar um suporte, né, nessa questão, assim, o idoso, né, e a tecnologia, o avanço da tecnologia. Aí, Leni, é uma questão, por isso que eu falo que as políticas, eu já participei de muitas reuniões, tá, gente, de rede, criar a rede de atendimento. O criar a rede de atendimento, aí você traz essa questão do idoso que precisa se integrar nessas questões de tecnologia. Tem gente que tem mais afinidade, tem outras pessoas que têm menos afinidade com tecnologia. Isso acontece com a gente, né? No nosso dia a dia, tem coisas na tecnologia que a gente olha e fala, nossa, que legal, gostei, vou usar. Tem coisas que a gente olha e fala, não quero, vi a primeira vez, não quero mais. Foi uma experiência única. É assim. E é assim com o idoso. Mas, por exemplo, essa demanda que você está fazendo, é importante chamar a rede. O que é chamar a rede? É chamar a educação. Porque na educação, você tem o professor lá em sala de aula ensinando informáticas para as crianças. Por que não chamar esse profissional e falar, olha, vem cá, vamos trocar uma ideia? Nós temos muitos idosos com celulares e que a gente queria fazer alguns encontros com eles, para eles poderem utilizar, para ter mais facilidade, para interagir com esse mundo, para mostrar esse mundo da tecnologia para eles, tal. Você consegue nos ajudar? Isso é a rede. Porque a gente tem um olhar da necessidade, mas muitas vezes a gente não tem um olhar da vivência naquela área para poder
conduzir o indivíduo para aquela nova proposta. Né? É assim com a saúde, é assim com a segurança pública, é assim com a política da assistência, né? Eu encontro assistentes sociais que falam que não é para ficar explicando todos os direitos das pessoas, não. Eu falo, mas para quê? Eu estou lá no CREAS e no CRAS, então, se não for para explicar para a pessoa que é o direito dela. Porque ela não vai ler. Ela não vai pegar lá a política do SUS e vai ler a política. O papel é nosso. Agora, o papel de interlocutor, de levar a informação, é nosso, é nosso. Então, convidar a rede. Esse é um caso que você deu exemplo. É um, mas existem inúmeros em que chamar a rede para participar é interessante. E quem é essa rede? É a escola pública que está ali do lado, que está ali quase no mesmo bairro, diferença de 4, 5 quarteirões. Conversar com a diretora, falar, olha, nós temos um grupo de idosos com dificuldades, com tecnologia, e a gente queria muito fazer um trabalho de emancipação, para que eles pudessem ter ali, né, a facilidade de utilizar os celulares no momento de urgência que eles precisam, ou para interagir, ou para poder distrair a mente, não é? Minha mãe vai fazer agora, quinta-feira, minha mãe nasceu em 1947, então minha mãe está beirando ali os 80 anos, né? A primeira vez que a gente deu o smartphone para ela, ela olhou e falou assim, o que é isso? Eu gosto de telefone que liga e desliga, né? Vai lá hoje, né? O celular dela é conectado na minha conta, né? E aí ela pega a internet, ó, e ela descobre as notícias todas, ela gosta de futebol, ela lê as notícias todas de futebol, ela está super antenada. Mas por quê? Porque a minha filha ficava com ela, a minha filha fazia uso do celular. E aí a minha filha foi, vovó, olha aqui que legal, vovó, olha que legal, vovó, olha que legal. Ela aprendeu. Então, às vezes, você não tem a estrutura dentro do CREAS, mas você tem a rede. É importante chamar a rede, tá, para essa construção. Porque quando o idoso ele interage com esse mundo da tecnologia, ele vai perceber muitas coisas, ele vai abrir para uma série de conhecimentos que, por vezes, tira esse idoso dessa situação de abandono que ele sente. Porque ele começa a olhar lá, idosos, né? Minha mãe com 80, minha mãe gosta de bichos, então ela olha os bichos que passam, né? Segue um monte de canal de bicho, de cozinha e etc. Então, todo dia ela tem um assunto diferente. O que tirou ela do uso do medicamento, da depressão. Olha como é interessante isso. Ela saiu do uso do medicamento, porque o médico falou, olha, está impactando numa área do cérebro da senhora, a senhora vai ficar mais esquecidinha. Ela falou assim, eu não quero ficar esquecida. Não quero ficar esquecida, não. O que eu tenho que fazer para não ficar esquecida? Eu falei, mãe, pega o celular, vai mexer no celular. A senhora vai ter assunto para muita coisa. E tem mesmo, ela conversa de tudo, né? Então, possibilitar isso que você falou, Lenin, que parece tão banal, né? E é tão essencial, porque tira eles do isolamento, tira ele do rompimento de vínculo. Ele se aproxima da sociedade por meio de tecnologia. Mas chamar a rede, tem que chamar a rede. Tá? No mesmo caso, acontece às vezes com um idoso que ele não tem a família próximo, é alguém que reside com ele, não é um familiar, é um vizinho que cuida. Tem muitos casos assim no CREAS, né? Que é o vizinho ali que cuida do idoso, que monitora. Então, é chamar a saúde. Falar, ó, saúde, vamos fazer um trabalho juntos aqui? Vamos conversar? Vamos falar do caso de determinada pessoa, como ela está, o que a gente pode ajudar, o que a gente fortalece o vínculo, como que a gente trabalha as questões sociais, como que vocês trabalham as questões da saúde. Eu falo que assistente social, gente, é uma das profissões que mais deveria ter acesso às patologias de saúde mental, tá? Mas é muito necessário vocês conhecerem doenças mentais, porque grande parte da população que chega para a gente no atendimento
Quando você olha, você fala, que suporte eu vou dar? Porque eu não sei o que essa pessoa tem. Quando você não sabe o que a pessoa apresenta psicologicamente, é porque está faltando esse arcabouço ali das psicopatologias. Tem livros de psicopatologias, mas vocês podem ler as patologias, né, na internet. Quais são as principais? Depressão, né, que são os casos mais corriqueiros, são os casos de depressão com idosos, os casos, por exemplo, de amnésia, né? O idoso tem muita amnésia que não está atrelada a nenhuma outra patologia, mas faz parte dessa falta de equilíbrio dos processos bioquímicos lá no hormônio. Então, como é que eu trabalho com esse idoso que tem a amnésia sem rotular? Sem rotular, tá? Ah, não, ele é muito esquecido. Isso é rótulo, ele é muito esquecido. É rótulo. Você está falando para a pessoa que não é para ela lembrar mesmo, porque você já está rotulando. Então, essas patologias que são mais comuns é extremamente interessante no momento do atendimento psicológico, que o assistente social faz, que o fisioterapeuta faz, que o pessoal da filosofia vai trabalhar com o pensar dos alunos em sala de aula. Então, compreender quem é esse ser humano no âmbito geral, porque o âmbito técnico a gente já conhece, mas falar do indivíduo na sua complexidade é saber um pouquinho de cada área e fazer essa interconexão. Então, Geni, chama o pessoal da saúde, Leni, né? Chama o pessoal da saúde, da educação, para bater papo. Fala, vamos fazer alguma coisa junto? E é transformador, é difícil, tá? Não é fácil, não. Não acho que não dá briga. É difícil, gente, mas é difícil. Eu falo, chama para reunião, vira mais briga do que discussão produtiva. Mas depois da briga, tudo se resolve. Leni, eu acho que você tirou o som. Mais alguém? Obrigada, professora. Eu que agradeço. Tem um ajudante aí do lado? Ela está gritando aqui que a educação é importante. Aí, que gracinha, minha parceira. Toda sala de aula eu tenho um ajudante. Olha lá, pronto, ó, já arrumei mais um. Ô, Diogo, você está falando do estágio supervisionado 2, né? Manda as documentações para estagiar no CRAS ou eu que imprimo? Diogo, você vai ter que entrar em contato com o pessoal que faz a orientação do estágio, tá? Eu não tenho acesso à disciplina, eu não tenho acesso às documentações. Então, certamente vocês devem ter um tutor aí no estágio supervisionado. Infelizmente, eu não sei o nome, gente, mas que se alguém souber aí, souber o nome da disciplina, aí você entra em contato, eles vão falar todo o procedimento que você tem que adotar para entregar a documentação, tá bom? E se tiver grupo aqui do WhatsApp, ele está pedindo para adicionar ele. Adiciona o Diogo. Mais alguém, gente, quer contribuir com algum caso de atendimento às questões aí da longevidade? Não? Ok. Então, era isso que eu tinha programado para discutir com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero feedback aqui, ó, por favor, manda feedback, pode ser transparente, tá? Eu sou da formação da assistência social. Fala, professora, gostei, não gostei, achei que tinha que ser assim, porque aí a gente vai melhorando continuamente, tá bom? Desejo para vocês muito sucesso aí na disciplina. Persistam, persistam. Assistência social, a filosofia, a fisioterapia, o cuidar com o ser humano é extremamente essencial, principalmente nesse mundo, nesse momento que a gente está vivendo, onde as pessoas rompem os vínculos, desrespeitam os outros, abandonam. Então, é um processo todos os dias de formiguinha para conseguir transformar ali uma realidade que a gente faz parte. Se a gente for fazendo e for conseguindo, a minha prima que fala, né, que trabalha lá no Centro Pop, ela fala, se eu conseguir emancipar um morador de rua, eu tenho certeza que a minha missão já foi um pouco cumprida, né? Porque é um trabalho que a gente sabe que tem muita patologia,
né? Tem muita patologia psicológica, gente. As pessoas não vão para a rua só por uma questão de rompimento de vínculo familiar, tem muita patologia, tem as drogadições, tem uma série de fatores sociais que impactam o isolamento. Aí ela fala: se eu conseguir retirar uma pessoa para colocar em uma casa-lar e que essa pessoa consiga se emancipar, eu estou construindo ali uma nova realidade. Combinado? Gente, obrigada. Nos encontramos em uma outra oportunidade, se assim for possível. Caso contrário, sucesso para vocês, bons estudos, persistam, tá? Obrigada, É você foi desafiador. ótima. Um grande Obrigada. abraço, mas tudo vale muito a pena lá no final, tá? É Um grande verdade. abraço. Tchau, tchau, Obrigada. turma. Tchau. Até a próxima. Tchau, Boa professor. noite, professora. Boa noite para todos. Tudo de Tchau. bom. Bom Tchau, feriado para tchau. todos aí. Ah, é verdade, tem feriado. Uhul! Isso.